Queridos, abra a sua Bíblia lá em Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. Pastor Pedro pregou semana passada sobre a viagem de Paulo para Jerusalém. E lá no finalzinho do texto que ele pregou, quando Paulo chega em Jerusalém, ele é bem recebido pelos apóstolos, por Tiago, irmão de Jesus, bem recebido pelos discípulos, mas o alerta foi o seguinte: Paulo, tu está chegando aqui, então tu sabe que de certa forma os judeus aqui, alguns não gostam de você, por conta até da maneira como ele se converteu, e diz assim: olha, faz o seguinte, pelo menos faz um voto de nazireu, porque tem 4 homens aqui para fazer um voto de nazireado. Você faz o voto com eles, rapa a cabeça, se purifica durante os 7 dias, e para ficar tudo bem com a turma aqui, para tipo arrumar a casa, né? E sejam as boas-vindas para Paulo. Paulo disse: tudo bem, eu topo, não tem problema. Paulo era um homem que vinha da religião judaica, e ele disse: não, eu vou fazer isso. E ele fez. Só que o que aconteceu não foi como combinado. E aí começa agora meio que o tormento, o sofrimento que Ágabo havia profetizado para Paulo, e o próprio Paulo já havia dito, há 2 mensagens atrás eu falei, que o próprio Paulo havia dito que sabia que o que o esperava em Jerusalém era sofrimento, era perseguição, era angústia, eram dores. E aí começa realmente esse caminho de Paulo até Roma, e agora Paulo sendo subjugado e preso. E aí eu quero começar, a leitura hoje vai ser longa, você abre no 21, a partir do verso 27, só que eu vou lendo e vou falando. Então, agora a gente vai ler o 27 até o 40, e depois a gente continua. Você mantém a sua Bíblia aberta. A prisão de Paulo, verso 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias do voto que eu disse, que ele fez, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos num templo e profanou esse santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Veja bem, eles viram Paulo com um gentil, que não era judeu, e já acusaram que Paulo tinha levado um não judeu para dentro do templo, que não podia. A primeira mentira já começa aí, né? Veja como é que uma turba mentirosa só quer sangue. Só quer sangue. Verso 30. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram as notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Lembra da profecia de Ágabo, domingo passado, que ele seria preso por 2 correntes? Está aqui se cumprindo, né? Provavelmente eram 2 soldados, um do lado e um do outro. Então, perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido. Por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuou gritando: acaba com ele!
quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou o comandante. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Ele estava confundindo Paulo com uma turba que teve há algum tempo atrás de uns egípcios que invadiram aquela região e subjugaram o povo de Deus e mataram algumas pessoas, chamados de assassinos, sicários, pessoas que apunhalavam pelas costas, que guardavam um punhal. Aí Paulo respondeu: não, eu não sou essa pessoa aí. Paulo respondeu o seguinte: eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Amém? Essa história aqui é muito interessante, porque a partir daqui, Lucas faz questão de registrar o encontro de Paulo com Cristo. O encontro que mudou a vida do apóstolo Paulo. Então, o grande acontecimento na vida de Paulo. Todos nós, independente das nossas histórias, nós temos alguma história de vida, algum acontecimento que define a nossa vida. Às vezes é a perda de alguém, às vezes é uma conquista, uma derrota, um diagnóstico. Para Paulo, o que marcou a vida de Paulo, o acontecimento que impactou Paulo foi o encontro com Cristo na estrada de Damasco. É interessante perceber que Paulo estava aqui agora cercado por uma multidão ensandecida, louca, que desejava matá-lo, e Paulo não fez uma defesa jurídica da sua pessoa. Ele poderia fazer uma defesa jurídica. Paulo era um homem inteligente, formado, que tinha muitas qualificações, mas ele fez uma defesa espiritual, apesar de ter usado o próprio argumento da sua religiosidade, como a gente vai ver mais aqui na frente. Mas ele não usa o argumento para provar a inocência, ele usa o argumento para testemunhar da graça de Deus na vida dele. John Stott diz que a igreja, o maior tesouro que a igreja tem é testemunhar a graça de Deus, testemunhar o evangelho de Deus para as outras pessoas. É o maior tesouro que nós temos, é testemunhar da graça, é testemunhar do evangelho. Não é que discutir doutrinas, discutir teologia seja algo ruim, não é isso. Mas isso não é o principal. O principal que a igreja deve fazer é pregar, é proclamar a salvação a todos aqueles que estão sem esperança e precisam da salvação. E isso deveria ser algo que causa brilho em nossos olhos. Daí, olhando para o texto, quando Cristo entra na nossa história, eu quero trazer 3 lições aqui. E aí você volta comigo para o texto agora no capítulo 22. Quando Cristo entra na nossa história, ele nos mostra que a religião não é suficiente. Veja, verso 1 ao verso 5. Ele começa como Estevão começou lá em Atos capítulo 7. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Veja qual é a defesa de Paulo. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. E Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, ou seja, foi criado em Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus, quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres, e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio,
Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer estas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Paulo fala na língua deles, pede permissão ao guarda, diz assim: agora eu posso falar com a multidão. E aí ele diz: irmãos e pais, deixa eu falar com vocês. Quando ele fala num dialeto hebraico, que é o aramaico, provavelmente, a maioria dos estudiosos diz que ele falou em aramaico, as pessoas entenderam a linguagem dele, ele falava grego, mas ele falava hebraico também, e aí acalmou o coração e deixaram ele falar. E aí Paulo fala de quem ele era, das suas credenciais religiosas. Mas ele entendia que essas credenciais religiosas não levam ninguém à salvação. Quem leva é Cristo. Ele tinha convicção disso. E ele fala para aquele povo que ele, autorizado pelos sumos sacerdotes, ele perseguia os do caminho. Quem eram esses do caminho? Que Lucas tanto fala, os do caminho. Que lá no Antigo Testamento fala que o povo de Deus é o povo das veredas antigas, do caminho seguro. Na cultura judaica, falar que era do caminho era algo comum, era algo comunitário. Não é à toa que quando Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, o povo ficou alvoroçado, porque eles identificavam que quem era do caminho era o Messias, e Jesus está dizendo: eu sou o Messias, eu sou aquele que vai levar o povo do caminho para o caminho. E Lucas registra isso, faz questão de registrar isso. Quem eram os do caminho? Eram aqueles que tinham se rendido a Jesus. Paulo está dizendo aqui: eu persegui os do caminho com a autorização dos sumos sacerdotes. Eles são testemunhas, são prova, porque eles me deram cartas para eu perseguir os cristãos lá na estrada de Damasco, lá em Damasco. Mas existe uma ironia impressionante nesse texto. Paulo era exatamente o tipo de pessoa que todos imaginariam estar aprovado diante de Deus. E Paulo, antes da conversão, ele tinha essa convicção. Ele nasceu judeu, foi educado por Gamaliel, mestre, o maior mestre da sua geração, o maior rabino era Gamaliel. Paulo aprendeu aos pés dele, conhecia profundamente as Escrituras, era zeloso com a lei. E Paulo era sincero no serviço a Deus, sincero na perseguição aos cristãos, mas era um homem que estava errado. Porque o fato de ser religioso não quer dizer que leva as pessoas a estarem certas. Se alguém pudesse ir ao céu pela religiosidade, pelo cumprimento de ser religioso, esse alguém seria o apóstolo Paulo. Mas Paulo estava perdido. Timothy Keller diz uma coisa interessante. Ele costumava dizer que tem dois caminhos para fugir de Deus. Dois caminhos. O primeiro caminho para você fugir de Deus é você ser rebelde. E o segundo caminho para você fugir de Deus é você ser religioso. E eu explico o porquê. Rebelde porque você quer construir a sua identidade quebrando as regras, sendo desobediente, indo contrário às Escrituras, contrário ao que Deus ensina. E o religioso, ele faz o outro caminho, ele tenta construir a sua identidade em cima da obediência. Os dois estão perdidos porque os dois acreditam em si. O religioso acredita que ele é salvo por suas próprias forças, por sua obediência, por ser uma pessoa zelosa. Eu sou salvo porque eu consegui ser salvo. Você já ouviu isso da boca de alguém? Nunca roubei, nunca matei, nunca fumei, nunca enganei. Eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Então eu vou ser salvo, eu vou para o céu. Nananina não. Nananina não. Se não for por Cristo, ninguém vai. E o desobediente já é desobediente mesmo, não precisa nem dar exemplos, né?
E era exatamente essa a condição de Paulo. Seu problema não era a falta de sinceridade, ele era sincero. O problema de Paulo era a falta de um Salvador. A falta de um Salvador. O homem, queridos irmãos, ele pode ter o maior currículo do mundo, o mais invejável, mas se não tiver um encontro com Cristo, não serve de nada. Não leva a lugar nenhum, não leva à vida eterna. Dr. Mark Lloyd Jones escreveu um livro chamado Sincero, mas Errado, que aborda justamente essa ideia das pessoas entenderem que são religiosas e vão se aprofundando na religiosidade, e não é ruim ser religioso, não é isso que eu estou dizendo, mas pega a religiosidade e coloca acima do evangelho. Não é problema você ser um bom batista, não é problema você ser um bom assembleiano, não é problema você ser um bom presbiteriano. O problema é quando você pega tudo isso aí e coloca acima do evangelho. É justamente isso que Lucas está tentando trazer aqui sobre a conversão de Paulo. Paulo está dizendo, eu fiz tudo isso, eu era tudo isso que vocês falaram, mas eu era um homem cego. Eu era tão cego que eu perseguia a igreja de Jesus. Do que adianta eu conhecer as Escrituras aos pés de Gamaliel, se eu não conheço o Deus das Escrituras? É como um médico que sabe ler vários livros de medicina, mas não sabe ser médico. Não adiantou de nada, só tem o conhecimento e não tem a prática, o zelo, o cuidado com o paciente. Não adiantou de nada. Paulo está dizendo, eu tenho todo o conhecimento, eu sou uma pessoa religiosa, tenho tudo isso, mas eu não tinha um Salvador. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele coloca no nosso coração que o Evangelho é muito mais importante e muito superior à nossa religiosidade. E aí eu quero trazer uma ilustração aqui de Martinho Lutero. Martinho Lutero, muitos aqui já assistiram filmes dele, leram livros dele. Antes da Reforma Protestante, antes da sua conversão, Martinho Lutero passava horas no confessionário. Ele chegava no confessionário, ele ficava tão angustiado, tentando lembrar cada pecado que ele cometeu naquele dia, para pedir perdão ao confessionador que ele estava. Jejuava, flagelava o próprio corpo, fazia vigílias e vigílias, fazia peregrinações, caminhadas espirituais. Se alguém pudesse dizer assim, rapaz, alguém vai para o céu por conta da obediência, esse alguém seria Martinho Lutero. E ele mesmo disse assim, se algum monge pudesse entrar no céu por sua vida monástica, eu certamente seria um desses monges. Mas teve um dia, irmãos, que Martinho Lutero dizia, isso só aumenta a minha culpa, isso só aumenta o meu peso. E aí ele abriu Romanos capítulo 1, versículo 17, e o texto saltou aos seus olhos, entrou no seu coração, mexeu com as suas entranhas, e Martinho Lutero leu, o justo viverá pela fé. Não é com as minhas forças, não é com a minha perfeição, não é com a minha vida monástica, mas é o justo viverá pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo. Cristo pagou a conta. Cristo pagou o preço. Cristo fez o perfeito sacrifício. E a conta foi paga. O que eu devo fazer agora é me render a isso e ser obediente. Martinho Lutero, a partir disso, se identificou como um homem liberto. Essa verdade que libertou Martinho Lutero da religiosidade continua libertando pessoas hoje. Essa verdade que libertou o apóstolo Paulo
continua libertando vidas hoje. Talvez muitos de nós nos acostumamos a ser igreja e nos acostumamos a ser religiosos. Tem pessoas, pasmem, não se sinta surpreso em você ver conversões de pessoas que já estão na igreja há 20, 30 anos. Não se espante, isso acontece. Nós já batizamos aqui pessoas que tinham 15 anos de igreja, porque a pessoa diz assim: pastor, eu aprendi a ser religioso, e eu estou na igreja esse tempo todinho, mas hoje eu entendi o que é o evangelho. Jesus é meu Senhor e Salvador, não a religião, não eu conseguindo com as minhas próprias forças. Foi isso que aconteceu com Martinho Lutero, e é isso que tem acontecido hoje com muitas e muitas pessoas, amém? Vamos seguir para a segunda lição. Quando Cristo entra em nossa história, Ele vem ao encontro dos nossos pecados. A partir do verso 6, Paulo agora vai contar a história da sua conversão. A gente pregou a conversão de Paulo o ano passado, Atos capítulo 9. Agora Paulo vai narrar o que aconteceu. Isso aqui que está acontecendo com essa turba, 20 anos depois da conversão de Paulo. Aí Paulo diz assim, verso 6. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Paulo aqui está narrando a sua conversão e o que aconteceu logo depois dela. É muito interessante que Lucas faz questão de frisar isso aqui 3 vezes num livro de Atos. Atos capítulo 9 é a real conversão de Paulo, quando ele cai do cavalo, é isso? Não, olha aí, estão lembrados da pregação passada. Paulo não caiu do cavalo. Alguém desenhou que Paulo estava caindo do cavalo e os crentes dizem que está na Bíblia. Não, pastor, está na Bíblia que Paulo caiu do cavalo. Não está na Bíblia que Paulo caiu do cavalo. Amém? Paulo caiu. Ele teve uma visão e ele caiu. Provavelmente ele estava andando, podia estar na carruagem, podia estar no fusquinha, que naquele tempo já tinha, mas não diz que foi do... E pode até ser do cavalo, mas não diz que foi do cavalo, só para os irmãos não caírem nessa. Só para os irmãos não caírem do cavalo. Atos 22, Lucas narra essa história novamente, contando para Paulo, defendendo a sua conversão para os judeus. Aí Atos capítulo 26, Lucas volta essa mesma história, Paulo contando a sua história agora para convencer os gentios,
os não-judeus. Mas lá em Filipenses capítulo 3, Paulo escreve de maneira teológica, para defender uma visão teológica da sua conversão. E em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo conta também da sua conversão para encorajar Timóteo e os pastores e a igreja de Éfeso. Mas o que eu quero trazer aqui desses detalhes da conversão de Paulo, é algo que impressiona. É que Paulo estava... A conversão de Paulo era tão interessante que ele estava em busca de prender os cristãos e o coração dele foi preso por Cristo. Seu coração estava endurecido, sua mente estava convencida, ele tinha convicção de que estava fazendo a vontade de Deus e resolveu se levantar. Era um grande líder, era uma pessoa respeitada, como eu disse anteriormente, pegou cartas dos sacerdotes para invadir as sinagogas de Damasco, pegar homem e mulher debaixo do braço, debaixo da força, para prender e, se possível, até matar. Veja o nível de quem era o apóstolo Paulo. E quando ele vai na estrada de Damasco para pegar os irmãos do caminho, os irmãos que tinham se rendido a Cristo, ele é fisgado por Cristo. Não foi Paulo que encontrou Jesus, foi Jesus que encontrou Paulo no meio do caminho. Não foi Paulo que buscou a Deus, foi Deus que buscou Paulo. Não foi Paulo que foi caçar os cristãos, foi Deus que caçou o coração de Paulo. E Paulo cai ali na estrada de Damasco. A conversão, queridos, a conversão de Paulo não foi o resultado de uma evolução espiritual, de que ele estava tão religioso, aprendeu tanto sobre o judaísmo, tanto sobre a lei, que ele foi crescendo espiritualmente, teve um impacto espiritual e aí encontrou Jesus. Não, Paulo não teve nada disso. Deus não pediu licença a Paulo, a graça invadiu irresistivelmente o coração de Paulo. Penetrou no coração de Paulo e deixou Paulo literalmente no chão. Mas o que é interessante aqui é que Jesus, que confronta Paulo, ele poderia dizer assim: Saulo, por que você está perseguindo a igreja? Jesus disse: Saulo, por que me persegues? Jesus se identifica com a igreja. Lembra que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus se identifica como igreja. Cristo e a igreja estão profundamente arraigados. Você, Paulo, não está atacando os cristãos, você está me atacando, Paulo. Paulo, você não está perseguindo os irmãos, você está me perseguindo, Paulo. Paulo, quando você mata um cristão, você quer me matar, Paulo. Paulo descobre que estava lutando contra o Senhor da glória. Aí eu lembro de Jacó no Val de Jaboque. Lembro do encontro de Jacó no Val de Jaboque. O anjo se encontra com Jacó, e Jacó lutando com o anjo. Como é teu nome? Como é teu nome? Meu nome é Jacó, meu nome é Jacó. Seu nome é mentiroso, você é mentiroso, Jacó. Você é mentiroso, porque para seu pai cego, perguntou seu nome, e você disse: meu nome é Esaú. E seu pai caiu na sua conversa. Seu nome é mentiroso, seu nome é Jacó. Aí Jacó, naquela luta com o anjo, diz assim: eu não consigo resistir o Senhor, então não saia daqui, por favor, não saia daqui sem me abençoar, não saia daqui sem transformar meu coração, não saia daqui sem mudar minha vida. Aí o anjo disse: agora sim, tocou na coxa de Jacó, num quadril, e ele ficou manco de uma perna, e o anjo disse para Jacó: porque você lutou com Deus e prevaleceu, seu nome agora será Israel, príncipe de Deus. Não tem como ter um encontro com Deus e não sair manco.
Não tem como ter um encontro com Deus e não sair manco. Paulo se encontrou com Deus e saiu cego. Jacó se encontrou com Deus e saiu manco. Será que nós temos tido encontros com Deus? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. As perguntas que nós fazemos no mundo egoísta que nós vivemos sempre são sobre nós. O que nós queremos, o nosso jeito, o nosso gosto, a nossa playlist, a nossa... Você abre o Netflix da vida, tem lá 50 perfis. Porque a família não pode mexer no perfil do outro, que senão dá um BO grande. Porque você atrapalhou minha série. Então é meu. Antigamente a gente se juntava para assistir Sessão da Tarde, tela quente, tinha que se juntar naquela hora, porque se perdesse já era, só passava naquela hora, e juntava todo mundo. Agora não, eu assisto na minha hora, do meu jeito, e doido que mexa no perfil do outro, porque é meu, eu. Nós só vamos descobrir a nossa verdadeira identidade quando nós descobrimos quem é Cristo que está se encontrando conosco. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quem é que está no centro da minha vida? Que estava no centro da vida de Paulo até aquele momento era a sua religiosidade, era a sua inteligência, era a sua cabeça, era a sua ousadia, era a sua arrogância. Mas quando ele se encontra com Jesus, o coração dele é arrebentado, a graça implode o coração dele, e ele diz: quem és tu, Senhor? E essa pergunta faz muita diferença, porque agora Cristo entra no coração de Paulo, revela a identidade de Paulo, e Cristo pega Paulo pela mão praticamente, e diz: você vai entrar em Damasco, chegar lá, vai encontrar um homem chamado Ananias, esse homem chamado Ananias vai te introduzir na comunidade, você vai ser batizado, você agora é nova criatura, e você agora vai me servir. Como é que tem sido a nossa vida? Aquele que era perseguidor foi perseguido por Deus. Aquele que queria matar, o seu orgulho foi matado por Deus. Aquele que queria ganhar, o seu coração foi ganho por Deus. Aquele que queria provar contra Deus, o coração dele foi provado por Deus. Aí eu lembro de um homem chamado John Morrison, que era um intelectual, e decidiu que ia escrever um livro comprovando que a ressurreição de Jesus era falsa. Aí o cara começou a estudar sobre Jesus históricos, sobre a ressurreição, sobre os primeiros séculos, sobre as mortes de cruz, as mortes que o Império Romano infligia nas pessoas, como era aquele período. E aquele homem começou a estudar, e aquele homem se rende a Jesus Cristo. E o livro que era para falar sobre a falsificação da ressurreição, o nome do livro se transformou em Quem Removeu a Pedra. Quem removeu a pedra? Aquele homem que não acreditava em Jesus, agora é um pregador do Evangelho, escritor, treinou homens e homens, morreu na década de 50. Morrison saiu para combater Cristo e terminou rendido a Cristo. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Muitos de nós, queridos, temos saído para a estrada de Damasco. Mas no meio do caminho da estrada de Damasco, Jesus tem se aparecido para muitos de nós e se apresentado. Colocado muito orgulho de muitas pessoas no chão, por terra, e mostrado quem manda nesse negócio. Quem manda é Jesus de Nazaré.
que o nosso coração seja arrebatado pela graça de Deus. E que a gente possa ter o brilho nos olhos que Paulo tinha para contar o testemunho da sua conversão. E aí eu vou seguir para o final. A partir do verso 17. Quando Cristo entra na nossa história, Ele transforma perseguidores em testemunhas. Veja o que diz agora. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, lembra que isso aqui Paulo está contando para a multidão. 20 anos atrás, Paulo está narrando o que aconteceu há 20 anos atrás. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. E vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, Paulo querendo convencer a Jesus, olha aí, Paulo queria de todo jeito ser pastor em Jerusalém, e Deus disse não. E ele queria convencer ainda: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, saia daqui, eu o enviarei para longe, aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. A multidão queria que a salvação fosse só para os judeus. Paulo está dizendo que foi chamado por Jesus, teve uma visão de Jesus e Jesus mandou ele pregar aos gentios. Aí veja a revolta que aconteceu. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber porque o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarraram, a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. O pai de Paulo era romano. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. E daqui, Paulo agora está preso, ele vai chegar a Roma. De alguma forma ele vai chegar em Roma, que era o que ele mais queria. Mas ele vai chegar em Roma preso. Isso aqui são cenas dos próximos capítulos. Mas voltando para cá, o verso 21 diz: vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Depois que Cristo salva a vida de Paulo ganha um propósito, ganha sentido. A vida de Paulo agora, que era perseguidor, destruidor da igreja, agora é para edificar a igreja. Aquele que espalhava medo, agora está espalhando esperança. E eu volto a dizer, uma coisa que me chama a atenção na vida do apóstolo Paulo, era o brilho. Eu fico me imaginando vendo o apóstolo Paulo, o brilho nos olhos de Paulo de falar do encontro que ele teve com Jesus. Perseguidor para testemunha. E aí eu olho para a minha vida, fico tentando imaginar, será que se eu fosse preso, uma
turba querendo a minha morte, querendo o meu sangue, será que eu teria a coragem de dizer: deixa eu falar um pouco? Deixa eu contar minha história? Deixa eu dar meu testemunho? E com amor por aquelas pessoas, eu abrir meu coração e derramar naqueles corações o testemunho do que Jesus fez na minha vida. Será que eu teria coragem? Não precisa a gente ir muito longe disso. A Nigéria está passando por uma perseguição gigantesca contra os cristãos. Toda semana você vê a igreja sendo destruída. Morreram 80 cristãos. Quer dizer, toda semana não, né? Porque a imprensa, que tem um viés, que você sabe qual é o viés da imprensa, ela não tem mostrado isso. Mas se você pesquisar lá no Google, perseguição aos cristãos na Nigéria, você vai ver que toda semana, ou mês a mês, uma igreja é destruída, morre 80 pessoas. Uma comunidade cristã é perseguida, morreram 60 pessoas. E o mundo está calado diante disso. Mas o que me admira nos irmãos da Nigéria é que eles continuam pregando o Evangelho. Paulo era perseguido, ele agora é um proclamador do Evangelho. Perdão, Paulo era perseguidor, agora é proclamador do Evangelho. E o que mais me encanta na vida de Paulo é que ele jamais perdeu esse encanto pelo testemunho. Não tem como, irmãos, não tem como ouvir Jesus e a gente continuar do mesmo jeito. O livro de Atos todo, Lucas tem a preocupação de dizer que quando a missão chegou na nossa vida, quando o Evangelho chegou na nossa vida, ele gera missão, ele gera vocação. Não tem como eu ter um encontro com Jesus e eu ficar do mesmo jeito. Vai ter um momento que isso vai explodir, eu vou falar, eu vou abrir a boca, eu vou verbalizar, eu vou demonstrar que Jesus mudou a minha vida. E as pessoas lá fora estão desesperadamente sem esperança, precisando ouvir essa mensagem que eu e você recebemos e precisamos proclamá-la. Depois da conversão, Paulo não recebe apenas perdão, recebe vocação. Em Atos nunca existe conversão sem missão. Lucas faz questão disso. Não existe conversão sem missão. E aí quero fechar com a história de John Newton. Um homem que vendia escravos, traficava escravos na África. Era um homem ruim, como ele mesmo dizia. Ele dizia assim: eu sou um grande e miserável pecador, mas Cristo é um grande Salvador. John Newton escreveu uma das músicas mais lindas da história da humanidade, cantada em todo o mundo, chamada Amazing Grace. Maravilhosa graça, quão doce é o seu som, que salvou um miserável pecador como eu. Um homem que era traficante de escravo, escreveu maravilhosa graça, porque ele foi arrebanhado por Jesus, aquele que amansa touro brabo. Diz alguns estudiosos que quando Paulo estava indo na estrada de Damasco para perseguir os cristãos, ele ia fungando o nariz, fungando como um touro brabo, com raiva. Mas Paulo não esperava que ia encontrar no meio do caminho um amansador de touro brabo. John Newton se encontrou com um amansador de touro brabo. Martinho Lutero se encontrou com um amansador de touro brabo. Frank Morrison se encontrou com um amansador de touro brabo. Eu e você nos encontramos com um amansador de touro brabo. Que o Jesus que entrou na vida de Paulo
de Lutero, de Morrison, de John Newton, possa penetrar os nossos corações e inundar o nosso coração de paixão, de vocação e de missão para aqueles que precisam ouvir as boas novas. Amém? Pai, nós te louvamos. Agradecemos porque o Senhor nos salvou. O Senhor deu a vida por nós e um dia nós tivemos um encontro contigo, fomos nos resgatados. Somos outra criatura, Pai. Mas também no nosso meio sempre há pessoas que não tiveram encontro com o Senhor. E a minha oração é que o Senhor fale a esses corações. Também no nosso meio tem pessoas que se acostumaram à religiosidade ou estão afastadas do Senhor há muito tempo. Senhor, fale a esses corações. Que essas pessoas possam se render ao Senhor. Que nos procurem, que publiquem sua fé, que queiram descer as águas do batismo. Mas também, Pai, a minha oração é por aqueles que não se afastaram, que continuam na igreja, que são servos abençoados. A minha oração é que o Senhor encha o coração deles, a começar em mim, de alegria, de paixão, de brilho nos olhos, para falar do encontro que tivemos com o Senhor nas nossas estradas de Damasco. Coloca esse brilho nos nossos olhos, Pai, para que nós possamos proclamar o Evangelho da salvação para aqueles que estão sem esperança e estão indo para o inferno porque não ouviram de Jesus. Nos ajude e nos dá coragem. Que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe. No nome de Jesus.